Vereadores discutem os problemas da cidade em mais uma sessão plenária da Câmara. Acompanhe nossos destaques desta terça-feira. Projeto de lei que regulamenta a entrada de animais em parques da cidade passa pela análise dos vereadores. Empresas concessionárias de água, luz e gás encanado podem ser proibidas de cortar o serviço por falta de pagamento nas vésperas de feriados e finais de semana. Guarulhos é campeã brasileira de ginástica acrobática. A cidade conquistou o primeiro lugar no pódio nas disputas de dupla mista, categoria infantil, e de trio feminino, categorias infantil e pré-infantil. Tudo isso você acompanha agora, nessa edição do Jornal da Câmara, de 21 de novembro de 2017. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais essa edição do Jornal da Câmara. Hoje, como em todas as terças e quintas-feiras, é apresentado aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Guarulhos. Todo cidadão que quiser pode acompanhar o trabalho dos vereadores de onde nos encontramos agora, nesse momento. A repórter Renata Dias está no plenário com os principais assuntos que chamam a atenção da casa. Tudo bem, Renata? Olá, irmão. Na sessão ordinária desta terça-feira, durante o pequeno expediente, os vereadores discutiram diversos assuntos. Alguns fizeram menção ao Dia da Consciência Negra, que foi comemorado ontem, 20 de novembro. Aqui na cidade, o Movimento Negro promoveu uma marcha nesta data. Outro assunto discutido pelos vereadores foi a reforma no HMU, Hospital Municipal de Urgências. A vereadora Janete Rocha Pietá criticou o serviço porque depois de chuvas recentes aqui na cidade, houve infiltração de água no local. Um outro assunto também discutido pelos vereadores foi a obra do Rodoanel e a falta de acessos específicos para a cidade de Guarulhos. O resumo de tudo que foi debatido você confere sempre na edição de amanhã do Jornal da Câmara. É com você, irmão. Valeu, Renata. E vamos em frente. Passa pela análise dos vereadores um projeto de lei que regulamenta a entrada de animais nos parques da cidade. O repórter Leandro Martins tem mais informações. Olá, irmão Henning, olá para você que acompanha aqui o Jornal da Câmara. A hora então de a gente falar o que aconteceu nas comissões hoje aqui na casa. Nosso destaque de hoje vai para a Comissão de Finanças e Orçamento, presidida aqui pelo vereador Wesley Casaforte. Um dos projetos debatidos aqui dispõe sobre a disciplina, como os animais devem entrar nos parques, por exemplo, aqui da cidade, se seria com guia, com coleira, se teria um espaço específico para isso. É um projeto de autoria do vereador Professor Jesus, em parceria aqui com o ex-prefeito Guti, também com o vereador Pastor Anistaldo. E a comissão entendeu que esse projeto é um projeto que deve ser favorável, mas tem um substitutivo número 2 emitido aqui pela comissão. Substitutivo esse que o vereador aqui, presidente da comissão, Wesley Casaforte, vai explicar para a gente o teor exatamente e o parecer da comissão. Obrigado por falar com a gente, com o Jornal da Câmara, vereador. Eu que agradeço, Leo. Bom dia a vocês que nos acompanham. É muito importante esse projeto onde trata sobre essa questão da permissão da entrada dos animais dentro dos parques. Fala também sobre a questão do parcão, onde é pré-existente para poder isso seja instituído dentro dos parques do município. E onde a pessoa também possa transitar com o seu animal dentro dos parques. Onde foi colocado o substitutivo número 2, em cima do projeto apresentado aqui pelos então, na época, vereador Guti, o atual prefeito, e também o vereador Pastor Anistaldo, que é vereador nessa casa também, e o vereador Jesus, que acaba colocando esse substitutivo número 2, tratando sobre essa questão de que os parques, ele tem essa questão dentro do parque, e ela seja intitulada que as pessoas possam se destinar, por exemplo, deixar o seu animal dentro desses parques e possa, de repente, fazer uma caminhada dentro do parque. Foi um pouco polêmico, porque vale ressaltar, às vezes, também as pessoas que fazem caminhada, que correm dentro dos parques, e às vezes as pessoas também possam estar levando o seu animal, e às vezes pode fazer a sujeira dentro do parque e acabar não recolhendo. Isso pode prejudicar uma pessoa que possa, de repente, cair, se acidentar, possa se machucar. Então, levamos isso em discussão. Então, na verdade, o vereador tratou isso com precisão, falando a importância desse projeto, porque muitas pessoas que têm o seu animal e querem fazer esse passeio com ele dentro do parque, poder ter esse acesso. É claro, sempre é importante
importante colocar orientações, né? Falando para as pessoas a importância de cuidar da melhor forma. É que nem a gente falou aqui a questão de uma pessoa que tem um carro e vai jogar uma sujeira pelo vidro do carro. Se você tem o seu animal, também cuidar. Se o cachorro fez uma sujeira, que você possa pegar ali, que não possa prejudicar os terceiros, né, que também fazem uso desse parque. Mas o que ficou decidido então? Vai poder ter animal no parque, não vai poder? E tem um espaço específico? O que ficou decidido aí no projeto? No projeto nós demos o parecer favorável, né, ao projeto APL do vereador Jesus e vai ser permitida essa transição dentro dos parques. Legal, obrigado por falar com a gente, vereador. Eu que agradeço, siga à disposição. Volto com você então agora, irmão Henning. Obrigado, Leandro. Quem já atrasou uma conta de luz e passou o fim de semana no escuro até regularizar a situação, hein? Uma iniciativa do Legislativo quer impedir que casos como esse aconteçam na cidade. Um projeto de lei em análise na Câmara quer proibir as empresas concessionárias de serviços essenciais de cortarem o fornecimento por falta de pagamento nas vésperas de feriados e finais de semana. O projeto foi elaborado pelo vereador Tiago Surfista e proíbe as empresas concessionárias de água, luz e gás encanado de fazerem o corte no serviço às quintas e sextas-feiras, aos finais de semana, às vésperas de feriados e nos feriados. Quando o pessoal vai lá, corta, por exemplo, a água na quinta ou na sexta, ou a eletricidade, o cidadão não tem tempo de recorrer. Quando ele vai atrás para recorrer até a empresa ser notificada dessa informação e até ela tomar providências para voltar ao serviço, ele já ficou o final de semana sem esses serviços que são essenciais à vida de qualquer cidadão. Nos dias em que o corte é permitido, também está previsto um horário limite. As empresas só poderão interromper o serviço entre as 8 da manhã e as 2h30 da tarde. Ainda segundo o texto, essa restrição não se aplica a empresas. Hoje em dia a crise econômica é muito grande, a gente sabe que as pessoas que têm menos recursos, elas têm a vontade de pagar, elas pagam suas contas, mas às vezes ocorre de ter um atraso ou um não pagamento, não por má fé. A gente busca atingir essas pessoas para que elas não sofram ainda mais com a situação atual do nosso país. Guarulhos é campeã brasileira de ginástica acrobática. A conquista aconteceu no fim de semana em Goiás. As atletas Tainá, Juvenal, Isabela Rosa e Ana Beatriz Danzigia ficaram com a primeira colocação no trio feminino, categoria pré-infantil. Marcelo Santos e Pamela Guerra levaram o ouro na dupla mista, categoria infantil. Também garantiram a primeira colocação no trio feminino, categoria infantil, as atletas Gabriela Gomes, Mariana Carvalho e Maria Eduarda Barbosa. Parabéns! E agora o repórter Leandro Martins tem mais notícias do esporte. É com você, Leandro. Oi, irmão. Oi para você também que acompanha aqui o Jornal da Câmara. Hora então dos destaques do esporte de hoje. Tem bastante coisa, então muita concentração, muita calma para a gente poder anotar, principalmente os resultados aqui dos Jogos Abertos do interior. Mas antes de falar dos Jogos Abertos, deixa eu começar aqui com uma notícia do futebol. A AD Guarulhos foi a Presidente Prudente, perdeu do Presidente Prudente por 2-0 no Campeonato Paulista da 2ª Divisão Sub-20. No primeiro jogo tinha ganho aqui em Guarulhos por 2-0, né? Procurando aí uma vaga na final, esse era o jogo semifinal. Na volta, então, perdeu pelo mesmo placar e acabou eliminada porque o Presidente Prudente tinha melhor campanha e, por isso, acabou passando de fase. Portanto, a AD se despede por aqui. Jogos Abertos do interior. Vamos começar pela ginástica. Ginástica artística feminina até 14 anos. Guarulhos foi representado por 5 atletas. A Júlia Lorena Fernandes Lima, a Marjorie Andrada, a Caroline Rocha Quinteiro, a Isabelle dos Santos e a Júlia Altimari Rodrigues. Essas 5 que concorreram nas diversas categorias, né, nas diversas modalidades. Então vou passar a posição delas para cada modalidade, cada categoria. No salto, a Júlia ficou em 5º, a Marjorie em 14º, a Caroline em 17º, a Isabelle em 25º e a Júlia em 26º. A Júlia Rodrigues, né? São 2 Júlias. A Júlia Lorena em 5º, a Júlia Rodrigues em 26º. As paralelas assimétricas, a Júlia Lorena ficou em 7º, a Caroline em 9º, a Júlia Rodrigues em 10º, a Marjorie em 11º e a Isabela em 16º. Isso na sexta-feira. No sábado, no solo, a Júlia Lorena continuou na 5ª posição, a Isabelle foi 7ª, a Caroline 8ª, a Júlia Rodrigues na 11ª colocação e a 12ª foi a Marjorie.
Na trave, a Júlia Lorena continuou na 5ª posição, a 7ª foi Isabelle, a Júlia Rodrigues a 8ª, a Caroline a 9ª e a Marjorie Andrada a 11ª. No individual geral, portanto, então ficamos assim. Na 5ª posição, a Júlia Lorena, em 8ª, a Caroline, em 10º, a Júlia Rodrigues, em 11º, a Isabelle dos Santos e em 12º, a Marjorie Andrada. Classificação final por equipes, Guarulhos foi a 2ª colocada. No domingo, dia 19, ginástica rítmica no conjunto dos 5 arcos, Guarulhos conquistou a medalha de bronze. A atleta Sara Gonçalves ficou com bronze na fita também. E na classificação geral, Guarulhos ficou na 6ª colocação na categoria até 14 anos, uma bela posição aqui para a cidade de Guarulhos, portanto. Na segunda, ontem, boxe feminino, categoria até 48 quilos, a Emilane venceu a Tamires de Biritiba Mirim e conquistou o ouro. Na categoria até 51 quilos, a Caroline Barbosa perdeu para a Graziele Jesus na final de São José dos Campos e ficou com a prata. E as atletas Lila Furtado, até 57 quilos, a Mirelle Alves até 60 quilos e a Daniele Delgado até 64 quilos, conquistaram a medalha de bronze. Guarulhos foi medalha de prata por equipes no boxe feminino. Vamos falar do boxe masculino. No boxe masculino, é bastante papel, bastante resultado. Estou pegando aqui, ó. O Andrés Gregório, categoria até 52 quilos. O Kaique Julião, até 60 quilos. O Thiago Timóteo, até 56 quilos. E o Matheus Matos, na categoria 91 quilos. Todos conquistaram o ouro para Guarulhos. O Luiz Miguel foi prata na categoria até 49 quilos. E o Ícaro Santos, até 64 quilos. E o Luciano Falcão, até 81 quilos. Foram medalhas de bronze. Guarulhos, então, foi medalha de prata por equipes no boxe masculino. Todos os atletas que competiram aqui no boxe fazem parte do projeto do Coliseu Boxe Center, um projeto de boxe que existe aqui na cidade de Guarulhos. Fechando com o ciclismo, a Ana Lúcia Rodrigues foi prata na corrida por pontos e na classificação geral hoje, Guarulhos está na 22ª colocação. Terminados os Jogos Abertos do Interior, terminando aqui os destaques do esporte com Superliga. Hoje às 9h30 da noite tem Caramuru Ponta Grossa e Corinthians Guarulhos, valendo aí pela competição de vôlei nacional. É isso aí então, irmão Henning, devolvo para você. Valeu, Leandro. E vamos em frente. Estão abertas as inscrições para a eleição do Conselho Municipal do Orçamento Participativo. O objetivo do Conselho é promover a cooperação e diálogo direto entre o órgão público e a sociedade. No total, serão selecionados 30 conselheiros que vão fiscalizar a execução das atividades da Prefeitura em 3 regiões da cidade. As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira, dia 23. Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura. Muito bem, e voltamos agora mais uma vez com a repórter Renata Dias, que fala do plenário da Câmara. E aí, Renata? Olá, irmão. Na sessão ordinária desta terça-feira, durante a ordem do dia, os vereadores aprovaram as contas do prefeito referentes ao ano de 2013. Havia um decreto da Comissão de Finanças e Orçamento rejeitando as contas, isso seguindo um parecer do Tribunal de Contas do Estado. Mas em plenário, para que esse parecer fosse de fato aprovado, era preciso de 2/3 dos votos dos parlamentares, o que acabou não acontecendo. Então, por 20 votos a 13, as contas acabaram sendo aprovadas. As contas referentes ao ano de 2013 do então prefeito Sebastião Almeida. A reportagem completa você confere no Jornal da Câmara de amanhã. É com você, irmão. Valeu, Renata. Na última sexta-feira, Guarulhos perdeu um dos políticos mais importantes da história da cidade, o ex-prefeito Vicentino Papoto. O velório foi realizado no auditório do Paço Municipal, no Bom Clima. Papoto, que faleceu aos 81 anos de idade, administrou a cidade de Guarulhos entre 1993 e 1996. Em maio de 2015, a TV Câmara dedicou uma edição do programa Ponto de Vista ao ex-prefeito, que você vai ver parte agora. Nós conseguimos fazer com que a prefeitura pagasse tudo que devia. Então foi um trabalho muito bom que o prefeito de então, Pascoal Tomeu, tinha confiança absoluta no seu secretário. E daí surgiu um assunto, certa ocasião, da Folha Metropolitana. Quem será o sucessor de Pascoal Tomeu? Valdemar de Souza Teixeira
Oswaldo Martins de Oliveira. E não sei mais, tinha mais candidatos, ou pretensos candidatos, né? E entre eles estava lá o meu nome. No dia seguinte, isso foi num domingo que saiu a Folha, né? E no dia seguinte, como fazia todas as manhãs, eu ia no gabinete para conversar com ele a respeito da situação da prefeitura. E ele falou: você gostou da manchete de ontem? Ah, gostei. E você toparia ser candidato? Ah, sim. Isso daí era no mês de abril. Nunca mais tocou no assunto. Eu fiquei na minha, aguardando. Até que chegou em dezembro. Falou assim: e aquele nosso negócio está indo de pé? Ah, tá. Então, você vai começar a sair comigo. De sábado. Foi assim que iniciou a candidatura. E o Jornal da Câmara termina aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias da cidade e os acontecimentos importantes da Câmara Municipal de Guarulhos, que realiza sessões todas as terças e quintas-feiras, a partir das 2 da tarde. E você pode acompanhar ao vivo na galeria do plenário e ver de perto a atuação dos nossos vereadores. Será sempre bem-vindo. E nós voltamos amanhã, às 7 da noite. Obrigado e até lá.